Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. Amores, precisamos falar sobre política. Mas antes de tudo, tem muitas coisas que nós precisamos entender e conhecer, porque isso, o voto, é algo extremamente importante, não dá para brincar. Precisamos pensar, porque muito antes da gente jogar a responsabilidade para o político, a responsabilidade é nossa na hora de colocar o voto na urna. Essa série especial está nascendo para que você venha conhecer a fundo cada pessoa que está subindo, chegando, se candidatando, que ela vai ser o seu representante. O Ana Talks inicia uma nova série e é para você conhecer a fundo quem é essa pessoa que no dia da eleição você vai apertar um número. Roda a vinheta, diretor. Amores, é com muita alegria que eu apresento a vocês, quem ainda não conhece, o Zé Luiz. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana, e para mim é um privilégio poder estar aqui no teu Talk Show, no Ana Talk Show, porque é importante poder ter essa conversa franca, aberta e com um público seleto que vai entender um pouquinho mais sobre a política partidária. Com certeza. Fico muito feliz, Zé, de você estar aqui iniciando essa temporada tão especial, essa série tão especial. Mais privilégio ainda. Mas antes de tudo, eu quero saber quem é o Zé. O Zé Luiz é um antoninense lá do litoral que subiu a serra e desbravou. Me formei em jornalismo, depois fiz publicidade e propaganda, depois fiz RP, Relações Públicas, depois fiz meu mestrado em Rádio e TV Multimídia em São Paulo. Trabalhei sempre na área de política e agora, recentemente, fui secretário de turismo da cidade de Curitiba, aqui da capital. Que legal. Agora eu quero te perguntar por que você entrou na política? O que te conectou nesse mundo? Eu, desde pequeno, sempre gostei de política. Para você entender, na década de 80, o meu hobby era assistir programa eleitoral. Pasmem, eu sempre gostei. Decorava os jingles, eu adorava isso. E fui presidente de Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná em 97. E ali eu peguei gosto pela política partidária, de acompanhar os debates, e isso acabou dando um sentido de vocação, porque política, ao contrário do que muitas pessoas fazem hoje, não é um estilo para poder, e sim para vocação. Sim. Só que se deturpou. A ganância, os interesses pessoais acabaram fazendo com que a política se tornasse algo vil, venal. E, na verdade, ela na essência não é. Sim, que incrível. É muito interessante isso que você falou, sobre lá o início que você gostava de assistir programa eleitoral. Eu já tive um entendimento de até mentorias que eu participei, e eu já tive a honra de receber pessoas aqui que falam sobre propósito de vida. E é muito interessante porque todos eles falam a mesma coisa, que o nosso propósito de vida está ligado a coisas que gostávamos de fazer na infância. Você é a primeira pessoa que eu ouço que gostava de assistir programa político. Mas é algo então deve estar ligado ao teu... Não sei se você acredita, mas eu acredito que possa estar sim ligado ao seu propósito de vida. Eu vejo muito isso por quê? Porque minha vida sempre foi linkada muito às partes boas e ruins que aconteceram em querer ajudar. E o querer ajudar acabou fazendo com que tivesse uma nuance muito grande do fio da navalha, do lado bom e o lado ruim. E a experiência, com o tempo das vivências do lado bom e lado ruim, fez com que eu discernisse de que era um momento ideal para se colocar à disposição para processo eleitoral. Sim. Ô Zé, quando a gente fala sobre o trabalho do político em si, a gente sabe que tem alguns que focam numa área, outras em outras, uns abraçam ali a sua região. O que você tem, assim, de projetos e para que região, assim, você quer dar uma atenção a mais? Porque eu sei que todo o nosso estado merece, vai ter, mas qual é o lugar que te brilha ainda mais os olhos? Como parlamentar, você tem, de fato, que atender a todos os 399 municípios. Porém, eu saio como candidato pela região do litoral, Curitiba e região metropolitana. Por que litoral? Porque eu sou caiçara, eu sou litorâneo, eu sou do litoral, eu sou antoninense.
E o litoral é a única região que não tem um parlamentar dentro da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal. Então, são quase 230 mil eleitores sem uma representatividade. E há essa necessidade pelo abandono. Se formos ver, o menor IDH, pasmem, é o da região do Litoral Norte. Então, é onde merece ter uma atitude mais voltada para políticas públicas e desenvolvimento. O turismo, que é a bandeira a qual eu vejo que é de maior necessidade e muito mais fácil de você construir, criando legislações que sejam mais aptas. Eu sou contra a esse pensamento esquerdista de meio ambiente, de vamos salvar a fauna e a flora e os caranguejos, e o ser humano fica à deriva. Haja vista que nós vemos São Paulo, o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina, onde pode-se fazer tudo no litoral. E tem um litoral belíssimo, rico, uma natureza linda e rica. Mas lá pode-se fazer tudo. Sim. Aqui não pode-se fazer nada. Haja vista que nós somos o único trecho de todo o litoral da costa litorânea do Brasil que não passa a BR-101, porque não pode atrapalhar a fauna e flora. Quer dizer, é um pragmatismo ruim de desenvolvimento que prejudicou muito o litoral do Paraná. Eu entendo que nós precisamos cuidar da natureza, cada um de nós. O governo tem os órgãos que estão também para cuidar, regulamentar regras, leis. Mas eu entendo que o ser humano, ele é o principal de todos. E é perceptível, uma pessoa ela não precisa entender de leis para ver o desequilíbrio. Esse é o fato. Eu sou completamente favorável a mantermos a natureza como é o nosso local de vivência. Sim. Porém, nós temos que entender que a sustentabilidade aliada à modernidade e mobilidade, elas andam de mão dadas. Não tem como e nem porquê você cercear uma em detrimento da outra. Uhum. E como você pretende trabalhar a questão de desenvolvimento, vendo que nós temos tantas regras e órgãos que acabam impedindo esse crescimento? Criando leis. Leis junto à Assembleia Legislativa que favoreçam que haja essa flexibilização das normas imputadas e que são retrógradas ao crescimento do litoral. E a gente sabe que o turismo, apesar do litoral do Paraná ele ser extremamente pequeno, ele recebe um número muito grande de pessoas e hoje eu moro no litoral, então eu já percebo uma grande mudança, que antes ele tinha um foco muito grande no final do ano, a temporada, a alta temporada. Mas hoje a gente já percebe um movimento totalmente diferente e com a nossa obra maravilhosa, gente, que eu encho a boca pra falar da nossa ponte da Vitória, linda, maravilhosa aqui do litoral do Paraná, que foi um marco memorável, digno, porque o povo do litoral merece ter essa ponte. Gente, é uma coisa tão simples, uma ponte. Verdade. Mas que eram os embargos ambientais que seguravam. Então, olha só, é incabível. E eu vou te dizer que quando nós tivemos os deslizamentos, né, em virtude a temporais, nós perdemos o nosso direito de ir e vir. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, até fora dos deslizamentos, quando tinha neblina, uma vez eu precisei trazer o meu pai com tratamento de câncer aqui para Curitiba, eu não pude trazer, porque o ferry estava fechado em virtude da neblina. Então você vê, é só uma ponte, você pode pensar. Mas foram mais de 40 anos lutando para ter essa ponte, e ela aconteceu. Então eu vejo que são pessoas que, agora o que eu vou falar não é sobre política, gente, são pessoas que realmente amam o povo e que estão dispostas a vestir a camisa do povo com amor, e enfrentaram um sistema, órgãos e acabaram conseguindo essa grande vitória. Até que ponto você está disposto a enfrentar tudo isso para conseguir vitórias pelo povo? Já fiz e vou continuar fazendo agora como pretendo ser deputado, por conta disso. A política ela foi feita para homens e mulheres que tenham vontade e coloquem, eu vou usar até um termo, não sei se usual, tesão em fazer, em construir, em deixar legados. E o que está faltando dentro da política partidária é isso. Sim. É muito poder, prestígio para pouco trabalho. Pensa-se muito pouco na população, na região, e eu vejo que é um pouco das falta, da ausência da identidade. Não existe a raiz, o senso de amor por um determinado lugar. Então, para mim, tá tudo ótimo. Eu quero saber que eu vou ter o meu espaço em detrimento a que os outros se lasquem. E eu, particularmente, discordo desse pensamento. Por isso,
foi-me colocada a possibilidade de vir a ser candidato e peitei, e vou peitar. E como deputado, como parlamentar, não tenha dúvidas de que o litoral ele vai ser muito bem representado. Zé, você sabe que uma das... Hoje, né, já tinha um crescimento no litoral, mas a ponte, ela intensificou isso de uma maneira absurda, positiva, é lógico, né? Então, acabamos unindo duas cidades tão próximas. Isso. Não, e unindo Guaratuba ao estado do Paraná, porque Guaratuba era mais Catarina mais do Santa que Catarina. Tanto é que os moradores de Guaratuba resolvem a vida deles em Garuva e Joinville e nunca no Paraná. É isso mesmo. Hoje a gente vai para Matinhos, Paranaguá. Gente, uma ponte que eu acho que tem 1 quilômetro. Isso mesmo. Então você vê 1 quilômetro. Pegava o paranaense e levava para Santa Catarina, que é um estado maravilhoso, né? Isso. Mas por que não na nossa terra? E aí você veja que hoje está tendo um grande desenvolvimento, nós temos grandes projetos, até se você é investidor, dá uma olhadinha com muita atenção para o litoral do Paraná, que vale muito a pena você voltar os seus olhos, que graças a Deus nós estamos com muito crescimento ali na região. E assim tem... Os investimentos que foram feitos ali na nossa orla foram benéficas para isso. Certeza. E tem projetos maravilhosos ainda. Da orla, ali daquela outra parte náutica ali perto da ponte, não lembro o nome daquele projeto. Certo, que é das marinas ali, da Marina Pública. Lindíssimo projeto. Mas hoje nós temos muitos investimentos nas obras, nas construções. Porém, a gente sabe que a cidade ela não tem tanta estrutura, as cidades ali do litoral, principalmente na parte de saúde. Que é um dos grandes problemas que quando se fala em turismo, as pessoas já pensam nos equipamentos turísticos. Só que a cidade, para ela ter o preparo de ser uma cidade turística, ela tem que ter a mobilidade, a infraestrutura adequada, que isso é proporcionado através de recursos de infraestruturas do governo estadual, federal e municipal. E não existe, nunca existiu. O estado do Paraná agora começou a olhar o litoral com um viés de turismo, porque não tinha. Tanto é que nós tínhamos a máxima de que o curitibano descia para Camboriú, para Santa Catarina. Era muito raro ficar no litoral paranaense, era brega ir para o litoral paranaense. Só que com a visão que foi feita de investimentos pesados para recuperação de orla, para melhorar a via modal do litoral, deu um olhar diferenciado. Agora, nós temos outros desafios dentro do turismo. Nós temos que ter uma saúde de melhor qualidade. Por exemplo, o litoral só tem um hospital regional. E um hospital regional que ele fica em Paranaguá. Quem está alocado em Guaratuba é inviável. Total. Você tem que ter um hospital regional que pegue e abrace Pontal, Matinhos e Guaratuba, pela proximidade das 3 cidades. Sim. Já que Paranaguá é mais próxima de Guaratuba, de Guaraqueçaba, Antonina e Morretes. Então você faria 2 regionais, você descentralizaria a saúde para essa questão de alta e média complexidade, que é importante ter, porque normalmente o que acontece com os municípios do litoral? Eles têm que subir a serra para Angelina Caron ou para o Hospital de Campo Largo, Nossa Senhora do Rossio, e isso inviabiliza, porque nós temos um outro problema. Nós só temos um acesso para a capital, que é a BR-277, que vive dando problema. Mesmo com a concessão, nós vimos nas chuvas e desmorona pedra, cai isso, cai aquilo e fecha tudo. Nós temos que ter. Por que São Paulo criou a Imigrantes com 3, 4 entradas e saídas? E lá também era um parque de reservas. Mas por que lá pode? Por que aqui não pode? Então, essas políticas públicas de aqui não dá e para outros lugares dá, é que eu vou romper as barreiras e fazer acontecer. Se existe Ministério Público que engessa, nós vamos procurar, junto aos órgãos federais de justiça, a quebra dessa amarra, porque não é possível o desenvolvimento não poder chegar aqui. Guaraqueçaba é uma cidade ilhada. Sim. E é um paraíso, porque todo turista europeu e americano, quando vem para o Brasil, ele quer natureza. E nós aqui temos um roteiro fantástico, que é com a chegada do navio de passageiros, ele vai fazer o quê? Ele desce em Paranaguá, que eu particularmente acho errado. Nós tínhamos que fazer a recuperação do Complexo Matarazzo de Antonina, que é a única arquitetura inglesa que nós temos no Brasil até hoje. Recupera. Eu sou favorável, e aí vem as polêmicas, eu sou favorável a um projeto que foi iniciado em 2019 com o presidente Bolsonaro sobre a liberação de cassinos no Brasil. Por que eu sou favorável?
e sou contra a hipocrisia que muitos pregam. Cassino existe, é uma realidade. E o brasileiro que gosta de jogar, ele vai para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai ou para os Estados Unidos. Joga, gasta. Por que não eu liberar e ter aqui? Ele vai gastar aqui, ele vai gerar divisas aqui. Em contrapartida, criando leis, obviamente, que ingesse a liberdade de tornar-se libertinagem. Como os Estados Unidos fez lá nos Estados Unidos, em Nevada. O estado era completamente desértico, não tinha como fazer desenvolvimento. O que eles fizeram? Abre-se uma cidade de jogos ali. Foi transformado em Las Vegas. Sim. Transformou uma região que era inóspita, desértica, não tinha o que fazer. Nós faríamos aqui, nas regiões de baixo IDH, nós liberaríamos para a construção de resorts de cassino. E aí, dentro desse projeto já existente, nós colocarmos Antonina para ter o cassino ali. Sim. Primeiro porque você traria o navio de passageiros para portar num porto já existente, porém que está parado, que é o Complexo Matarazzo, o antigo Barão de Tefé, recuperaria, e isso já fizemos, inclusive, quando eu estava secretário de turismo lá em 2004, junto à MGM, que é um grupo Sim. de cassinos dos Estados Unidos, fizeram a análise do terreno, de tudo, eles acharam perfeito para fazer recuperação, casa de shows, restaurantes. O trem Maria Fumaça vem até dentro do Complexo Matarazzo, porque já tem o trem, Sim. o trilho. Dali faria interligação com Morretes, porque Morretes é próximo e tem um polo gastronômico muito grande, e fica próximo para que barcos saíssem para poder fazer visitações a ilhas e desenvolvimento de Guaraxaba, porque Guaraxaba, com o Salto Morato, com as belezas naturais, você faria um pujante centro turístico do litoral norte do Paraná, que é parado, que é abandonado. Antonina é uma Paraty a gente sempre brinca assim, Antonina é Paraty, que não é abençoada pela Globo, porque Paraty é muito próxima da Globo, onde nós vimos várias novelas acontecendo. Sim. E Antonina tem as mesmas características geográficas, históricas de Casarios, porém, não teve a bênção da Globo. Porém, em 2011, eu tive a oportunidade como secretário, nós fizemos o Astro e fazer a gravação da novela O Astro em Antonina. Então, é muito legal quando você vê a potencialidade que tem o litoral paranaense, mas a pouca vontade política de fazer acontecer. Sim, e já que você colocou essa questão dos cassinos, uma dúvida, né, e até que me intriga, por que não pode os cassinos, mas por que pode as bets? Porque eu entendo que é somente um formato. E pior, é um formato que prejudica o pobre. Por quê? Se a preocupação velada dos... Tem que cuidar com termos. Fale tudo. Dos hipócritas. Fale tudo. Dos e depois hipócritas a gente ajusta se precisar. Que se escondem atrás da fé. É dizer que não, você vai destruir com a família se você pegar e trouxer cassinos para o Brasil. Gente, as bets, elas estão no lar de todo brasileiro. Porque é só pegar o celularzinho que você tem acesso ao jogo. E a bet, ela acaba transformando o vício do brasileiro mais pobre num câncer venal que está destruindo a família. E o cassino, ao contrário, o pobre não vai ter acesso ao cassino. Ele não vai ter dinheiro para se localizar, ir para um cassino. Porque o cassino, ele tem um custo de deslocamento, ele tem um custo de hospedagem. É diferente. Então você vai potencializar o pessoal que gosta de jogar e tem condições a ir num local apropriado. Em detrimento, eu sou contra as bets. Porque as bets, de fato, elas são ruins para o desenvolvimento. Ela não ajuda em nada. Pelo contrário, ela vicia, ela destrói. E o que nós temos visto? Várias famílias destruídas por conta da bet. Diferente dos cassinos. Com certeza. Com certeza. É até importante falar sobre isso, né? É um alerta. É um alerta. Ô Zé, mudando totalmente agora que o tema que a gente estava falando, qual foi os motivos de você escolher o partido que você está? Porque eu entendo que nós temos que escolher coisas que são alinhadas aos nossos princípios e valores, e pode ser que eu esteja redondamente enganada, pode ser que existam outros motivos. Mas eu gostaria de saber por que você se filiou ao partido que você está. O que te levou, o que te brilhou teus olhos a se conectar? Eu me filiei no PL, antigo PR, em 2014. Eu era secretário em Antonina.
O PR, à época Partido da República, ele era um dos partidos que ele fazia base do governo federal e estadual. Então, como secretário, eu buscava o quê? Secretário político, eu buscava recursos para a minha cidade, para desenvolvimento da minha cidade que estava largada, alijada. E aí eu procurei primeiro um partido que me agasalhasse aos anseios da minha cidade. E o PR proporcionava isso. E houveram as mudanças com a chegada do presidente Bolsonaro para dentro do partido, mudou tudo. Mudou a visão, mudou radicalmente a ideologia própria do partido. Mas eu me vi inserido dentro desse processo. Porque eu sempre fui, como jornalista, muito usual à liberdade. Porém, eu sempre fui, desde a minha faculdade, eu sempre fui um questionador da liberdade. A liberdade, ela nunca pode se tornar libertinagem. E alguns partidos estavam tomando esse rumo da liberdade que torna-se libertinagem. De que maneira? Em todas as nuances. Se você for ver questões muito pontuais, eu nunca tive problema com absolutamente nada referente à vida particular de cada um, mas eu não sou obrigado a engolir certas situações. Eu respeito tudo e todos. Eu uso como Charles Xavier em X-Men. Você tem total liberdade de poder ser quem você é, do jeito que você é, porém você tem que saber respeitar. O X-Men sempre é muito ligado. Magneto quer que você me engula a goela abaixo. Os mutantes têm que ser engolidos. Você tem que me engolir o meu jeito. Eu sou assim, você vai ter que me engolir. Não é dessa forma que vive em sociedade. A sociedade é muito clara. Desde que mundo é mundo. A minha liberdade termina onde ultrapassa e atrapalha a sua. Então nós temos que ter isso para o nosso dia a dia. E alguns preceitos da esquerda forçam isso. E aí eu não me vejo inserido nesse processo. Eu sou um capitalista de meritocracia cravada, porque na vida da gente, na minha ótica, nada cai do céu além de bênção e chuva, que estava caindo ali fora agora. Sim, bastante. Eu não acredito em nada na vida que não seja com muito estudo e muito trabalho. Em casa eu aprendi, se você quer ser alguém, estude. É a única coisa que ninguém vai tirar de você. E aí, a vida na política me ensinou que, mas tem gente que faz ao contrário e se dá bem. Aí você se questiona. Não vamos muito longe. E que me perdoem aqueles que não concordam, mas sem estudo, desculpa, você é um vivente. Você não pode nunca falar que tem expertise específica em algo. O estudo te dá isso, a teoria te dá isso. E eu discordo das facilitações, dos jogos políticos ou dos interesses de viés sem você ter estudo. E o PR me dava isso, ele me deu isso. E o presidente Bolsonaro provou isso, de que dá para fazer se você tem conceitos formados. É igual muita coisa que falam de bobagens, que agora já caiu por terra até a história de vacina. Mas a história propriamente de o Bolsonaro é homofóbico, o Bolsonaro é machista. Nunca foi. Convivi, tive o privilégio de conviver. Nunca foi. Pelo contrário, ele é muito engraçado, debochado. É brasileiro. É o meu jeito, é o teu jeito. Sim. Mas as pessoas gostam do politicamente correto. Eu entendo que muitas pessoas... a gente precisa falar sobre política, em alguns momentos menos sobre políticos. E eu entendo que isso é o que tem gerado essa discussão que não chega a lugar algum, não traz conhecimento, e a gente precisa de conhecimento. Em todas as áreas da nossa vida, goste, você não gosta, minha filha, vai chegar um momento da tua vida que você vai ter que parar e aceitar que você precisa aprender. Nós estamos aqui para evoluir em todas as... Ai, Ana, eu não gosto de política.
vai ter que conhecer o básico para você poder lutar pelos seus direitos. Porque hoje em dia a gente abre a câmera e fala tudo o que quer a hora que quer, sem embasamento nenhum. E às vezes eu vou te falar, você tá fazendo feio, não tá nem sabendo. Tô eu te contando aqui que tá feio. Então a gente precisa ter esse conhecimento, e essa questão de direita e de esquerda e de centro-direita e do sei do que mais... Tudo ficou rotulado. Sabe, não leva a lugar algum. Ah, mas eu não gosto do político A. Ah, mas eu não gosto do político B. O que você entende sobre a política? Quais são os seus direitos? O que o Zé, se eu votar no Zé, o que o Zé vai fazer para mim? Para me ajudar? Se você não tiver conhecimento, você não pode nem exigir dele chegar lá no gabinete dele. Ô Zé, lembra aquela promessa que você fez lá? Lembra? Eu vim aqui te cobrar, a cidade está precisando, a gente precisa disso. Não só para cobrar, mas para fazer o que nos cabe. E tem muitas coisas da política, políticas públicas que não cabe ao político, que cabe ao morador do bairro, da cidade. E eu vejo um monte de gente criando rótulos e as coisas não vão acontecer. Não, é o que acontece com o nosso litoral. Vamos voltar lá para o nosso quadrado. Por que o litoral é sempre esquecido? Porque sempre caem os paraquedistas de fora do litoral, que não entendem de litoral, mas chegam comprando liderança aqui, liderança ali, ganham o voto e vão embora e voltam só daqui a 4 anos para pedir mais votos. E aí o litoral, os municípios, os 7 do litoral, acabam ficando à mercê, esperando migalhas que caem do governo para poder ser atendido, mas não tem um deputado que vá fazer acontecer de defender os municípios e defender os interesses e as necessidades pontuais de cada município. Então, por esse motivo, é que a gente tem que parar de escolher pessoas que não têm identidade com a nossa raiz. Porque a raiz ela é importante porque ela vai manter com que você tenha o propósito de resolver o problema. Sim. E não somente de passar pano. Eu entendo, Zé, que nós precisamos ter muito bem... Sumiu a palavra aqui, muito bem alinhado os meus princípios e valores. Sim, que são inegociáveis, devem ser inegociáveis. Com certeza. Então, às vezes, a gente está tão perdido no mundo que não temos isso alinhado. Aí eu não sei se isso aqui para mim é importante, né? Então você tem que ter e olhar para o teu político e ver se ele é assim. Olha, para mim é importante cuidar da saúde. Eu vou escolher alguém que tenha um olhar diferente para a saúde. Isso. Eu tenho um pouco de receio de trazer alguns temas, mas vamos falar. Eu sou contra o aborto. Eu tenho que olhar para um político que tem o mesmo pensamento que o meu. Eu sou contra tirar vantagens. Eu não gosto, nem furar fila. Porque para mim isso também é tirar vantagem. Se fazer de seco, vai ter conta que não tá vendo, o senhorzinho chegando ali e fura a fila do idoso. Já começa aí, fala do outro, mas não olha no seu. O jeitinho brasileiro. Pronto, falei. Sou contra, não gosto que tire vantagens, não roubo nada de ninguém, também não gostaria que roubasse do meu, então eu vou buscar uma pessoa que no mínimo tenha um currículo com uma moral, decência, ética, família, e hoje a gente sabe que não é olhado isso, por um outro, e eu entendo que o político ele tem que ser avaliado dessa maneira. Sim. Esquece o nome, vai lá, o currículo. Quem é o currículo? Olha o currículo dele. É pelo currículo que você vai votar. Não é nem pelo partido, nem pelo nome, nem parente, é pelo currículo. O que ele tem para me oferecer? Como se você fosse um empresário, se você não é, você vai contratar para trabalhar na tua empresa. A gente tem que analisar assim. Isso. Porém, Zé, nós temos mais uma questão. O Zé se elegeu. Que coisa linda, tá lá todo animado, cheio de projetos. Porém, o Zé não faz tudo sozinho. Existem pessoas ali que também se elegeram e também têm os seus projetos e são contra o Zé. Como é que você vai defender os seus projetos e fazer acontecer, sendo que tem uma galera lá que é contra o Zé? Aí vem a história do que nós começamos o nosso papo lá atrás. Vocação. Nem todos têm a vocação para política. A política é a arte de você convencer. Você vai ter que ter, primeiro de tudo, jogo de cintura e propriamente o discernimento de você fazer da tua clã dos 54 deputados estaduais, você vai ter que conquistar a maioria. Porque todo projeto para passar e ser aceito tem que ter um número X de assinaturas. Você vai ter que ter relação.
Sim. extrapartidária. Você não vai poder ficar somente no seu clãzinho, na sua bolha partidária. Aí onde vem a história de que você tem que escolher alguém que tenha os mesmos propósitos, mas que ele também tenha vocação para poder fazer proliferar aquilo que ele prometeu. Porque quando escolhemos alguém para ser o nosso representante dentro de um Senado, dentro de uma Câmara Federal ou Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores, você sabe que ele não é executor, ele é um legislador. E para legislar ele precisa do quórum, ele precisa ter a maioria ou 1/3 para poder ser aceito projetos. Com isso, ele sabe falar? Ele sabe se relacionar? Ele tem boa persuasão? Ele tem vocação? Porque se não tem de boas ideias, o inferno está cheio. Com certeza. E aí não anda. Aí por isso que nós vemos muitas das vezes parlamentares que são eleitos com boas ideias, mas que não vingam. Não vingam porque não tem vocação. E aí, quando não se tem vocação, não prospera. Vamos fazer Posso fazer umas perguntas bem rapidinhas, Pode. assim, de sopetão? Pode. Deve. Saúde no litoral. Péssima por falta de planejamento e recursos federais e estaduais que não são colocados nos municípios da forma ordenada. Se eleito for, o que você fará para melhorar isso? Melhorar a legislação da saúde e propriamente a questão tripartite do atendimento de média e alta complexidade. E a educação? A educação precisa, dentro do PNDE, do Plano Nacional de Educação, de reestruturação urgente, principalmente contra a utilização de crianças para transformar numa máquina ideológica, seja ela sexual, de gênero, e seja ela ideológica partidária. E de que maneira pode ser mudado isso? Fazendo com que volte a ser como era na década de 80 e 90, onde não se devia falar sobre determinados assuntos, e principalmente essa questão de sexualidade, que não é um assunto de professor. O professor vai tratar da questão pragmática de diagnósticos didáticos. É matemática, português, história, geografia, ponto. Quem educa é o pai e a mãe. E segurança? Segurança urgente. Precisamos ter essa ligação de inteligência muito rápida. Principalmente quando a gente vai para o litoral ou para as cidades, que nós tenhamos câmeras que façam uma muralha digital funcionando. São Paulo faz muito bem, Curitiba começou agora, e nós temos que fazer com que o estado do Paraná tenha, principalmente o litoral, por conta da saída do porto de Paranaguá e Foz do Iguaçu. Então nós temos que ter uma segurança muito lógica para proteger o estado do tráfico, da proliferação dos grupos de narcotraficantes que estão se instalando no estado do Paraná. De que maneira ampliar o turismo no Paraná? Dando infraestrutura e sendo parceiro do governo federal, junto à Embratur e ao Ministério do Turismo, correndo atrás de recursos e fazendo com que eles cheguem de fato no litoral e nas cidades turísticas do estado. Porém, fazendo com que nós tenhamos uma legislação que acabe com o gesso que é feito através de leis colocadas e normas do Ministério Público Ambiental e de situações que engessam o crescimento e desenvolvimento do turismo no Paraná. Tava pronto, hein? Nada combinado, Brasil! E não foi nada combinado mesmo, porque eu fui pego de supetão, né, Ana? Sim, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da segurança? Vamos. Já que depois eu vou fazer mais uma dessa. Ótimo. Eu gosto disso. É bom. Ô Zé, aí mostra... você não tem tempo de pensar, de estudar, então você vai mostrar o que tá aí, né? É isso aí. A gente sabe que a segurança no Paraná, graças a Deus, comparado a muitos lugares, tudo aqui no Paraná é muito bom. Tudo aqui é melhor. Tudo aqui é muito bom. Eu sou defensora do meu estado, eu amo o meu estado, já usufruí da saúde do estado, de tudo. Então, assim, eu posso falar de boca cheia, né? Então, a gente sabe que a segurança, graças a Deus, é algo que funciona, mas como tudo na vida, sempre tem algo a melhorar. E a gente sabe que, falando ali do litoral, eu entendo que existam muitos desafios, principalmente falando do tráfico de drogas. Isso. E de que maneira pode se combater isso de outras formas, porque não somente câmeras. Uhum. A gente sabe que tem bairros que é um tanto complicado, né, de manter a segurança. Uhum. A gente sabe que hoje a ponte facilitou, mas falando, por exemplo,
de todas as cidades ali do Paraná, do litoral. Ela tem algumas cidades, alguns bairros que a gente sabe que são um pouco mais perigosos. De que maneira que dá para... Seria um projeto para fazer, para desenvolver a segurança nesses pontos mais perigosos, como por exemplo o Porto de Paranaguá, que a gente, na verdade toda a costa, né? Isso. Que a gente, nessa questão de tráfico de drogas. Guaratuba, Paranaguá, Guaraqueçaba são os 3 pontos cruciais de entrada pelo mar. Sim. Do narcotráfico. Por que Guaratuba? Porque Guaratuba faz a divisa com Santa Catarina, onde cresceu muito. Sim. Ali, inclusive, é o Comando Vermelho, se não me engano, o PCC, uma coisa assim. PCC é São Paulo, e ali eu acho que é Comando Vermelho. Eles adentram ou pelo mar ou pela costa oeste. Então, essas regiões, com a muralha digital, ela não é a solução, mas ela faz com que haja uma efetividade dos locais onde estão tendo a entrada. Para quê? Porque quando você não tem a informação em tempo real, você não fica sabendo, você depende de estudos do que está acontecendo, e quando você tem a inteligência a seu favor, você consegue ter a rapidez, a agilidade no processo de você combater o atual. Porém, a gente sabe que existem bairros e locais que são as bocas. E essas bocas, elas têm que ser destruídas como, primeiro de tudo, um número de efetivo capacitado, que nós não temos. Primeiro que o litoral ele fica descoberto de efetivos e só temos um efetivo relevante na temporada, que é quando descem os efetivos de Curitiba, região metropolitana, para lá para dar uma cobertura, até porque aumenta o número de turistas e de pessoas, mas nós temos que manter uma corporação com maior número de efetivos, mas não basta somente ter um número de policiais lá. Nós temos que ter um número melhor de viaturas adequadas, de equipamentos adequados, para que a gente possa fazer a efetividade. Mas fazendo a junção, a união da Polícia Militar do Paraná com a Guarda Municipal dos municípios. Porque quem vivencia o bairro a bairro, normalmente, são as guardas municipais. Guaratuba tem, Paranaguá tem, todos os do litoral tem. Eu acho que a única que não tem é Morretes e Antonina. Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, que não tem guarda municipal. As outras todas têm. Porém, tem que existir essa integração do Estado com o município para efetivar esse combate mais efetivo. Porque o que não pode acontecer é... nós temos em Guaratuba 3 viaturas, 4 viaturas, uma suposição, que eu acho que é mais. Você liga. Mas ela tá lá em Coroados, ela tá lá... Tipo... Não resolve, porque até o momento que ela se deslocar de lá para chegar onde é o ponto, o pessoal já saiu, já fugiu, já se escondeu. Então, a efetividade da solução das bocas vai acontecer quando houver essa integração e um investimento um pouco maior para a contratação de efetivo e melhoria dos equipamentos existentes. Sim. Treinamento também é importante, né? Eu acho que num contexto geral, né? Tudo precisa. A gente sabe que é algo que funciona aqui, mas... E o orçamento, a única coisa que eu pego muito, e nós vamos pegar na próxima legislatura, com a venda, a privatização da Copel, muitos recursos foram alocados aos cofres públicos do Estado. É aquela história, o dinheiro tem, porém a aplicabilidade questionável. Questionável em que sentido? Nós poderíamos ter feito algumas lições de casa para dirimir outros problemas mais latentes, como a segurança. Sim. A segurança é um problema eminente. Porém, Zé Luiz, mas como você quer fazer que eu aumente o número de efetivos se esse dinheiro é efêmero? Certo, o dinheiro é efêmero e a contratação de efetivos ela é permanente, porque você vai colocar um número X de funcionários a mais que vai onerar a folha pro resto da vida. E esse dinheiro só está aqui temporário. Mas se você faz isso... Você cria uma possibilidade de bem-estar maior que o empresariado de São Paulo, de Santa Catarina, os internacionais, olhem e venham se instalar, tornando-se uma receita permanente. Sim. Então, é a visão. Eu vejo que muitas das vezes o que falta é a visão empreendedora do gestor para com o recurso existente que vai melhorar e fazer com que haja uma aceitação melhor do Estado para com o empresariado, que vai fazer o desenvolvimento chegar e aí a receita aumentar permanentemente. Como um caiçara raiz. Certo.
Que mais, assim, que você olha para o nosso litoral, que você entende que dá para fazer, dá para melhorar, que tá no teu coração? A vida das pessoas. Eu vejo, assim como eu, milhares de jovens tiveram que sair do litoral, subir a serra para poder estudar, para poder trabalhar. Porque, infelizmente, o litoral, se formos ver a grosso modo, e não desmerecendo as pessoas do litoral, é ofertado subemprego. Não é ofertado uma condição de você ter crescimento financeiro, profissional e nem mesmo de estudo. Porque lá, hoje nós temos o curso da Universidade Federal do Paraná e algumas faculdades do Paranaguá, ok, mas nós tínhamos que oportunizar mais cursos, dar a possibilidade de lá termos médicos, lá termos psicólogos, lá termos veterinários, lá termos, sabe, uma preparação numa gama onde as famílias não precisassem sair das suas cidades ou onerar, tendo que alugar apartamento, casa e coisas parecidas para fora, para poder ter a vontade do sonho ser realizado. Nós temos que criar uma política pública de permanência do litoral no litoral, mas dando condições reais de que se estude e se trabalhe, onde termos empresas, de fato, no litoral, que façam com que o litoral cresça de uma forma ordenada e respeitosa, financeira e tecnicamente falando. E que a gente não tem, por conta dos embargos ambientais que fizeram com que nós não pudéssemos crescer. Nem com uma questão de retroárea, de planos diretores com áreas industriais, que não temos, por conta dos embargos ambientais, e nem mesmo no crescimento de infraestrutura modal, que também não temos. Mas haja vista que nós temos que ter uma grande preocupação. E essa preocupação ela é muito iminente porque passa pelo Porto de Paranaguá e pelo crescimento do Estado, que é a diminuição dos encargos tributários que o Estado cresce gradativamente acompanhando o governo federal. Aumenta-se muito essa taxa de hoje 19% de imposto, quando na verdade nós teríamos que ter uma política pública de diminuição para poder atrair empresas, atrair negócios que fizéssemos pelo Porto de Paranaguá. Hoje nós crescemos muito, mas nós já perdemos historicamente muito para o Porto de Santos e para o Porto de Itajaí. Nossa, você tá afiado, hein? Ah, que bom! Que bom. Você tá afiado, hein, garota? É isso aí. Que bom. É aquela história da vocação. Quando você ama algo e você deseja, você se aperfeiçoa, você lê, você estuda. Porque aquilo que nós falamos lá atrás, por isso eu sou um bolsonarista. Porque eu acredito que nada na vida acontece por acaso. Você tem que se preparar, você tem que estudar para você poder mostrar que você tem capacidade para tal. Então, eu não sou um Zé qualquer. Eu sou um Zé que veio, subiu a serra, estudou, se preparou, mas nunca esqueceu da sua raiz. Antoninense, um capelista lá de Antonina, que gosta de samba, que que gosta das coisas do litoral, que eu gosto do meu barreado e não esqueço do meu prato típico, que amo o meu estado e que ama ser brasileiro. Então, os sensos que eu aprendi em casa e os valores que eu aprendi em casa, nunca esqueça quem você é. Ele norteia muito a minha vida. Então, eu sempre brinco que sexualidade, religiosidade, ela não pode nortear o caráter da sua vida. Você, antes de você ser qualquer coisa, você é o Zé Luiz. E eu sou o Zé Luiz, que nada vai atrapalhar o prumo da minha vida. Muito bom. Pra quem tá em casa, tá assistindo esse episódio, tá lá, tá gostando, né, meu filho? Tá bom, né? Estão aprendendo também, né? Que você... Eu já tô aprendendo com você. Que legal, Nossa, muito legal. Mas às vezes a pessoa, ela tá indecisa, insegura, porque infelizmente a nossa política trouxe desgosto para muitas pessoas, mas a gente tem que mudar isso. E, gente, quem vai mudar não é ele, não. É eu e você. É nós aqui. Vamos se atentar. Por que eu vou escolher o Zé? Que motivos eu tenho para te escolher? Porque o Zé, ele prova para todos os eleitores e você que está em casa que qualquer cidadão pode ser alguém. Basta você estudar, você ter força de vontade e você lutar com muita vontade. Se você é uma pessoa que almeja o crescimento, você vislumbra que pode ter dias melhores,
você vai olhar pro Zé e vai ver, putz, o Zé tem vocação, tem amor, tem tesão em fazer acontecer. E dessa forma, eu vejo que com muito conhecimento, com muito amor e com muito valor, você vai olhar pra mim diferente. E outra coisa, o menino é bonito, o menino é inteligente, o menino é simpático, então eu vejo que tem como olhar diferente. Porque uma coisa que eu brinco com todo mundo, se você olha para um candidato e ele não se cuida, ele não cuida de si, ele não vai cuidar bem de você. Sim. Você pode ter isso como... Pode achar que é um supérfluo, é uma... tá tirando agora. Não. É a mais pura verdade. Se você não cuida de si, como que eu quero cuidar de você? Sim. Não pode. O básico eu não faço porque é cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da sua? Não posso. Então a gente tem que ter... É Mobral, é meio piegas isso, mas é muito real. Se eu não cuido de mim, eu não posso querer cuidar de você. Eu acredito nisso, Zé. E, além disso, eu acredito que isso já é um plus. Isso é um ponto. Mas eu acredito que o plus principal é o currículo. E detalhe, a nós cabe anotar tudo que ele falou aqui. Graças a Deus que o podcast fica registrado, você vai poder voltar aqui e assistir muitas vezes. Mas também depois ir lá e relembrar, né? Muitas vezes as coisas desandam porque nós não fazemos a nossa parte. É tão fácil apontar o dedo e falar que tem você e você não fez, mas o que eu fiz? Certo. Né? A minha parte eu fiz? Às vezes eu nem conheço qual é a minha parte. Então, eu entendo a importância da gente ter muito alinhado os princípios e valores de quem eu vou votar. Então, se a gente já conhece essa pessoa, por exemplo, quem é do litoral já conhece o Zé, já vai ter muitas coisas alinhadas porque conhece ele, a família dele, porque no litoral é assim, né, gente? Todo mundo se conhece. Mas, eu não conheço, mudei pro litoral agora. Vai pesquisar. É verdade. Nós precisamos pesquisar. O voto, ele é extremamente importante. Eu entendo que por muitos anos isso não foi falado, foi deixado, mas hoje a gente tem que usar todos os canais para falar sobre isso. O voto é importante. Antes do político assumir o papel dele, nós vamos votar. Para quem? Não importa o lado, se é o lado direito, se é o lado esquerdo, se é o meio. Quem é a pessoa que vai representar você, a sua família, os seus filhos. É isso mesmo, Ana. Então isso tem que ter muito bem alinhado. Então nós temos que ter essa visão e principalmente, como eu já falei, vou repetir, vocês vão ouvir nessa série repetir 200 vezes. Qual é o meu papel? Pesquisar o Zé. É isso mesmo. Saber se realmente você trabalhou na empresa como secretário que você colocou. Isso. Saber se realmente, né? E eu concordo com o que você colocou ali, que se eu não cuido de mim, eu vou cuidar do quê? Agora, vamos analisar o currículo dele? Já trabalhou? Não trabalhou? Que experiência tem? Porque a cidade, o estado e o país são empresas cada uma com uma maior proporção para ser gerida, cuidada. Essa pessoa tem que ter bagagem para cuidar, gente. Essa pessoa tem que ter bagagem, principalmente tem que ter muita coragem. Eu admiro, te parabenizo pela coragem, porque em tempos que a gente sabe que tá tudo muito corrompido, a pessoa tem que ter muito coragem de dar cara a tapa e entrar na política. É verdade. É um ato de coragem, é um ato de bravura. Porque quando você faz isso de uma maneira genuína, eu estou falando para quem faz de maneira genuína, você não tá olhando para você tá olhando para o outro, você tá olhando não só para tua mãe, para o teu pai, para os teus filhos. Você está olhando para um povo que você nem conhece. É verdade. Então eu entendo que sim, tem que ter amor, tem que ter coragem, tem que ter bravura e eu te parabenizo por isso, Zé. Legal, obrigado. Porque é algo extremamente importante e eu fico muito feliz que tem muitas pessoas novas chegando com essa coragem aí que você mostrou aqui que você tem. Legal. Eu fico feliz porque era já para eu ter sido candidato. Eu fui candidato uma única vez, a prefeito de Antonina em 2008. E eu perdi a eleição, e fiquei muito triste à época, porque você muito mais novo, você com todo o gás.
E aí as pessoas sempre falavam assim, na hora de votar, e isso foi engraçado, porque ficou muito na minha cabeça. Não, essa não é a sua vez. Na próxima eu vou com você. Agora não é a sua vez, você é muito novo. E naquele momento, de fato, Ana, não era o momento. Não era o momento. Eu aprendi muito mais porque eu fui secretário em Antonina por 4 vezes. Eu fiquei 12 anos em Brasília, 8 anos como chefe de gabinete da Cristiane Aredi, depois mais 4 anos com o Álvaro, com o senador Álvaro Dias. Então eu aprendi muito. E o convívio do PR-PL agora estão há 12 anos dentro do partido. E como secretário executivo do partido. Então a condição do relacionamento Brasília foi muito importante. Fez com que eu colocasse Antonina no PAC Cidades Históricas e começar todo o restauro da questão do centro histórico. Tivemos em Curitiba, Natal da Disney, o Red Bull Shows. Então nós tivemos várias situações que possibilitaram e oportunizaram com que eu tivesse bons relacionamentos e fizéssemos esse boom, essa possibilidade de crescimento em áreas que eu pontuei hoje aqui e que eu vejo que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e que é muito importante para o nosso litoral. Com certeza, com certeza. Ô Zé, eu sei que tem uma modinha rolando aí no meio político, mas vou ser bem direta. Qual é a diferença entre uma pessoa ser de direita e ser bolsonarista? São os valores. É muito fácil a gente detectar. Existem os direita gourmet. Tem isso? Tem. E o que a gente mais vê hoje é isso. O que é o direita gourmet? A direita gourmet, eu sou direita, mas eu tenho sabor bolsonarista. Que é só pra você ter o sabor bolsonarista, é pra ganhar a eleição. É pra dizer que eu sou direita, mas que 2 dias depois da eleição já vai estar em outro partido, já vai mudar, mudam-se as convicções. Bem, pelo que eu entendi, então, são pessoas que se aproveitam de um nome. Isso. Mas ela não pratica aquilo ali. É uma brincadeira de faz de conta. Isso, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso. Aí eu te pergunto, como que eu identifico? Eu, eleitor, estou em casa, nunca eu tinha ouvido. Você conta aqui pra mim nos comentários, você já tinha ouvido falar na direita gourmet? Porque pra mim isso é uma novidade. Como que eu vou identificar essa pessoa? Porque eu vou falar, a coisa mais triste da vida é ser traído e ser enganado. E muitas vezes a gente fica preocupado lá com a traição do amigo, do marido. Mas a política nos trai. A culpa é nossa, porque somos nós que escolhemos. Mas como eu vou selecionar? Como que eu vou escolher essa pessoa? Como que eu vou saber que ele não tá me enganando? Basta a gente ver e ser decisório na observação. Uma observação muito cega. De você não mudar o olhar. Primeiro, é bolsonarista, mas peraí. Mas fala mal do Bolsonaro porque chama o Bolsonaro de covarde porque foi preso. Oi? Ele foi preso porque ele não fugiu das suas convicções e dos seus valores. Ele peitou o sistema para mostrar para a população qual era o caminho. Aí vem outros, não, mas eu sou a liderança da direita porque a direita não é dessa forma, porque essas convicções são deturpadas do questionamento da forma que foi feita. Uma coisa que fica muito claro, Ana, dentro da direita, hoje, é uma vaidade muito boba. É uma vaidade que prejudica a direita. Quando ela vem a público e fala que ela é a direita, que os pensamentos dela são... Que é o que a gente acontece hoje com o Partido Novo, que se coloca como eu sou a direita, o Flávio não é, que é o caso do Zema. E dentro do próprio Novo tem vários cortes e recortes. Aqui no Paraná é um outro caminho. Enfim, a direita, ela se perde na vaidade, mas o bolsonarismo raiz é o bolsonarista e o Jair Messias Bolsonaro foi quem levantou a bandeira da direita. Não existia direita no Brasil. O PSDB, pra gente pensar, o PSDB já foi colocada como direita. E nunca foi. É uma social-democracia, o próprio nome já diz. Social-democracia brasileira. Então, ela tem o pezinho na esquerda.
Mas era tido pra gente, o Fernando Henrique foi colocado a época da década de 90 como direita. E não era. Mas era o que nós tínhamos pro momento para ganhar do Lula. O Lula veio e implantou o que eu falo e que eu sou contra na libertinagem. Aí onde começou-se a corrupção do termo total da palavra, né? A corrupção do dinheiro, a corrupção dos valores, a corrupção da família. E quando eu falo da família, Ana, as pessoas normalmente questionam: lá vem ele com aquele papinho de papai, mamãe, filhinho. Eu sou muito direto e reto. Você pode ser o que você quiser, Ana, entre quatro paredes. Mas os valores, eles não vão ser corrompidos. Existem dois gêneros, e me perdoe quem não acredita. Existe masculino e feminino, e ponto final. As outras coisas que você pode fazer entre quatro paredes. Eu, nem você, nem ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, a particular. Mas esses valores, eles têm que tem que ser cláusula pétrica. Nunca vão mudar. E não vai ser mudado. Não vai. E quando você muda, você corrompe. Você torna uma sociedade bagunçada. E aí essa bagunça que o PT colocou, ela acabou virando esse sambão ruim que acabou entrando na questão financeira. Porque aí o empresário já não pode ter liberdade de contratar quem ele quer, ele tem cotas. Aí eu tenho cota para tudo. Quando, na verdade, uma sociedade harmônica não pode ter cota. Todo mundo é igual. A lei não diz que todo mundo é igual. Então, cadê essa igualdade, essa equiparidade? Não tem. Então, a gente entrou numa era de desvios de valores. E o desvio de valor, ele acabou deturpando o todo. E todo mundo só via, não, é só isso que eles querem, é só isso que eles... Não, não é só isso. O isso virou o todo. Você, empresário, não pode mais contratar quem você quer, porque você está sendo racista, homofóbico, machista, fascista, faxinista, taxista, tipo, sabe? Aí viraram rótulos. Aí eu, na minha empresa, não posso querer uma pessoa com o cabelinho cortado. Não, eu sou obrigado a ter alguém com cabelo azul, vermelho, roxo, com um prego na testa. Tipo, sabe? Essas coisas que antigamente você tinha que ter um padrão. Sim. Não pode. Você tem que me aceitar do jeito que eu quero. E não pode ser dessa forma. A gente tem que saber respeitar as pessoas. E o respeito passa por aquilo que a gente já falou lá atrás. Para eu ser respeitado, eu tenho que respeitar. Você entende que a nossa liberdade, com tudo isso que você falou, ela é roubada aos poucos? Não, ela já foi roubada, ela já foi usurpada. Não existe mais liberdade. O Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo uma ditadura do avesso, que é o pior. Hoje você querer gozar da liberdade, você é achincalhado. Você não pode ter a sua liberdade. Hoje você segue os padrões dos avessos que você é obrigado a cumprir. É interessante porque você foi falando tudo aí, você é do céu. Meu tique, meu teco se agarraram aqui. Por um sobrado na minha cabeça agora com essa frase tua aí que você falou. Infelizmente, hoje na vida, a gente viu que... Não vou muito longe, televisão. Vamos para uma seara comum de todo mundo. As novelas. Quem nunca gostou de assistir novela no Brasil? Sim. Vivenciou o dia a dia das nossas vidas, das nossas famílias. Era a união de todo mundo após a janta ou jantando, de estar assistindo novela das 8, que virou 9, que virou 11. Porém, antigamente, a avó, o vô, a mãe, o pai, o filho, o neto, podiam estar todos sentados no sofá assistindo a novela. Hoje, não tá mais. Vamos pegar um exemplo que é questionável e totalmente atual. Vale Tudo novela que a Globo transmitiu em 88 e fez o remake agora no ano passado, esse ano. Não tem nada de Vale Tudo. A novela que foi feita em 88 era mágica, era a novela, era uma trama que você via um texto bonito, interpretações magníficas, fotografia linda, tudo perfeito. A atual, eles transformaram aquilo
um caos. Quiseram lacrar. A história da lacração virou angustiante na televisão. Que me perdoem a história que é bonita, que tem que ser contada, mas tudo agora é racismo, tudo agora é gordofobia, tudo agora é homofobia. É muito chato. Tá muito chato. Eu sou obrigado na televisão a ficar vendo muita gente feia. E não era dessa forma. E eu tenho que achar bonito. Eu não posso falar pra você, Ana, você tá feia. Eu não tenho a liberdade de eu falar o que eu acho bonito e o que eu acho feio. Eu sou obrigado a dar risada, aplaudir, falar, nossa, que bonito. É muita gente feia reunida na televisão. Eu não tenho vontade de assistir televisão. Ah, você é preconceituoso. Não. Isso não é preconceito. Isso não é preconceito, isso é a minha liberdade de saber o que é bonito e feio. O que é bonito pra mim pode ser feio pra você. Mas eu não sou obrigado a ver essa reunião de gente feia na televisão. E antigamente era diferente. Hoje, você tem que ficar vendo coisas bizarras e aceitar. Ah, ela quer ser assim. Você tem que engolir ela assim. E não é dessa forma. Eu discordo disso. Por isso, eu vejo as audiências fracas. Porque não sou o único que pensa dessa forma. E, graças a Deus, não sou o único. Então eu vejo que o nosso pensar vai ter que começar a vir, de fato, e ocupar o espaço. Porque nós recuamos. E nós recuamos e demos espaço para eles. Que querem fazer a coisa acontecer do jeito deles e nós estamos recuando. E quando você não peita, opa, nós vamos perder os espaços. Quando você fala e nós recuamos, eu só quero entender se a gente tá no mesmo raciocínio, tá? Uhum. Fica ligado aí, meu filho. Conecta aqui. Me veio uma frase em mente que eu acho que é isso. Exemplo, eu não aceito isso, eu não acredito, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieta, porque eu não vou me envolver, eu vou ter problemas, eu vou sorrir. Eu não concordo, mas eu vou sorrir. E eu não posso falar, então eu vou ficar quieta. Apesar que eu também... Seria mais ou menos isso? É isso mesmo. Apesar que eu entendo que é muito difícil se posicionar também. Mas por quê? Porque a liberdade e o que nós começamos a falar, que começou lá em 2002. Em 2002, com as mudanças que houveram no Brasil, elas refletem intrinsecamente no nosso dia a dia atual. Porque mudaram as análises dos valores da justiça. Porque agora você não pode querer fazer uma ação de retirar pessoas que estão dormindo na rua, que estão morando na rua. Você não pode. Porque é o direito dela escolher ficar na rua. Antigamente você podia fazer o que você quisesse de política pública, de pegar e tirar e levar para um lugar e você leva e pronto. Você está atrapalhando, você está criando constrangimento, você está criando problemas sociais. Não, você não pode. Você é higienista. Higienista Tipo, cara, hoje você não pode proibir que uma pessoa adentre no seu espaço que não está adequada. Se você tem um restaurante, Ana, você comprou um estabelecimento e transformou o estabelecimento que você quer para um público classe A. Se eu chego de chinelo e regata no teu espaço, você não quer. É meu espaço. É o teu espaço. Hoje você não pode fazer isso. Você não pode, porque a lei permite que é o meu direito de vir do meu jeito e você vai ter que me aceitar. E isso é inadmissível. É inadmissível o que aconteceu com o Brasil. É que nós vivemos numa sociedade, eu acredito que nós temos que ter a nossa liberdade, mas nós também temos que respeitar o espaço do outro. É isso. Nem tudo me é lícito, nem tudo eu devo falar, nem tudo eu devo ouvir, nem tudo eu devo comer, nem tudo me cabe a usar. E hoje é como se a gente tivesse que engolir tudo com farinha. Isso é fato. Mas aí é que tá. Isso é fato. Lembrei a frase. Fala, Pesquisei aqui. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É isso. Era isso, né? É isso mesmo. Nossa, é isso mesmo. Fechou o tico-teco aqui. E aí, é o que a gente usa muito na política e o Bolsonaro falou. Isso antes de estar preso. Ele aqui no Paraná, em 2024, quando nós estávamos viajando para o interior, percorrendo algumas cidades, ele falou, você tem que ser candidato. Você tem que ser candidato. Para com essa frescura.
Que enquanto os bons ficam aí, não quero, os ruins estão tomando conta. E depois não reclama. E é verdade. Eu vou te perguntar uma coisa que eu não lembro se eu te perguntei. Pode perguntar. Por que Bolsonaro? Porque eu sou ele. Porque eu me identifico nele. De que maneira? No falar, no agir, no pensar. Eu me identifiquei muito com o jeito do falar de pronto. Tanto que vocês viram, eu não fico pensando pra falar. Eu já falo direto e reto. Então, eu gosto da espontaneidade do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa, é um ser humano. E ele mostra o que ele é. E eu sou assim. Eu sou o que eu sou. Por que não Lula? Porque eu estudei. Porque eu segui valores que eu aprendi em casa. Na vida nada cai de graça. Eu tive que trabalhar. Eu não fiquei vivendo de falácia, vivendo de sindicato durante anos, iludindo pessoas, e me tornei presidente. Zé, você mexeu nos pontos aqui na minha cabeça, vou até ter que estudar. E eu faça isso comigo, meus filhos, por favor. Obrigada de coração pela tua participação. Tô muito feliz de ter te recebido aqui. Sim, nós precisamos falar sobre política. É verdade. É verdade. De uma maneira saudável, respeitosa. Posso não concordar com tudo que você falou. Posso não assinar embaixo de tudo que você falou, né? Isso. Certo. Mas nós estamos aqui para acrescentar na vida do outro de alguma maneira. E se eu concordo, se eu discordo, eu tenho que respeitar o teu. Eu posso debater com você. Isso é bom, é saudável. Com certeza, desde que eu tenha conhecimento para debater, porque para falar qualquer asneira também, eu já falei que de feio a cota já bateu, gente. A cota já bateu. É verdade. Da gente falar sobre coisas que a gente não entende e não conhece. Em todos os sentidos, já bateu. Sim, é porque eu vejo assim, não é feio a gente não saber. É verdade. Eu vou falar pra você, Zé, eu não sei nem como te perguntar. Não é feio. É, claro. Pra mim, feio abrir a boca e tentar argumentar usar palavras que nem faz sentido a pergunta, ou tentar ser contra você, mas eu não tenho argumentos do porquê eu sou contra. Eu posso até não concordar, então eu vou buscar ali o porquê que eu não concordo. Porque muitas vezes a gente discorda e nem sabe do que é. É verdade. Mas vamos lá. Tô feliz demais de ter também. te recebido aqui. Você tem iniciado essa série, assim, que eu já sei que vai bombar. Desejo a você todo sucesso e quero que você fale primeiro pro pessoal de casa. Suas redes sociais. Eu vou falar pra você falar teu número, mas eu não sei se pode. Não pode. Não pode? Não Então pode. tá. Então não vou falar pra você falar. Não. Tuas redes sociais. E se você quiser deixar um recado pros eleitores lá, esse espaço é todo seu. Ana, primeiro de tudo eu quero agradecer imensamente a você pelo carinho de me receber aqui no Ana Podcast. É muito bom, muito legal, foi muito gostoso. Você deixa à vontade e isso faz com que a conversa flua. Dizer a todos vocês, muito agradecido por participar, de estar aqui participando, de poder expor um pouquinho do que eu penso. E deixar claro que o Zé Luiz aqui tá lá, @Zé Luiz Veloso. Veloso com 2 L's e S e o Zé Luiz com Z no Instagram. Eu gosto muito desse tipo de conversa porque eu sempre falo que a minha maior qualidade, ela provém do falar. Então, quando me abrem espaço e eu posso conversar, e com uma pessoa maravilhosa como a Ana aqui, as coisas e a conversa fluem e fluem de uma forma positiva. Muito obrigado, quero deixar um abraço grande pra vocês e segue lá no Instagram, que daí você fica sabendo meu número, tudo certinho e acompanhando. E eu, como um litorâneo, como um caiçara, um bagrinho de Antonina, eu só tenho a agradecer a você, Ana, pelo carinho, pela receptividade aí do espaço. Que bom. Fico feliz. As portas estão abertas para quando você quiser voltar. Para quem está em casa, obrigado por estar conosco, nos ouvindo. E eu trago essa reflexão. Sim, nós precisamos falar sobre política com conhecimento, com maturidade, sem briga, sem discussão. Todos os temas que o Zé trouxe aqui, que os outros candidatos vão trazer, estude, vai buscar. A gente precisa fazer isso. Nós estamos falando do nosso estado, nós estamos falando do nosso país. Todas as insatisfações que nós temos sobre preços, falta de segurança, educação, cabe a nós. Eles estão lá para nos representar. Então nós precisamos buscar conhecimento nisso e ter ali, muita inteligência na hora de apertar o número para votar. Pense, reflita, raciocine. Você tem noção? Olha, deixa eu falar um negócio. Aguenta aí a direção. Deixa eu falar um negócio pro povo de casa.
Você tem noção do tamanho do poder que você tem na tua mão? Você aí, meu filho, senta aí. Você tem o poder de colocar uma pessoa para governar o seu estado, o seu país. Faça isso com sabedoria. Beijo no coração, Brasil!